Vamos falar de uma das criaturas mais queridas da natureza, a joaninha. Um inseto pequeno, mas que desperta admiração por sua aparência cativante. Mas você já parou para pensar por que as joaninhas são tão fascinantes? A jornada delas pelo ciclo da vida e sua importância para o ecossistema podem surpreender você. A joaninha é mais do que apenas um rostinho bonito. Essas pequenas criaturas, muitas vezes com cores vibrantes de vermelho e preto, são verdadeiras caçadoras no mundo dos insetos. Suas cores chamativas, na verdade, têm uma função muito importante: elas alertam predadores de que são insetos tóxicos, com um gosto extremamente desagradável. Isso ajuda a mantê-las seguras, evitando que sejam devoradas. Mas de onde surgem essas cores tão marcantes? A resposta está na evolução. As joaninhas, assim como outros insetos, foram moldadas por milhões de anos de adaptação. Suas cores brilhantes são um tipo de defesa química chamada aposematismo, um mecanismo no qual os predadores aprendem a associar o brilho das cores a algo que não é comestível. As joaninhas, apesar de pequenas, são predadoras ferozes quando se trata de defender suas presas favoritas, os pulgões. Esses pequenos insetos sugam a seiva das plantas, enfraquecendo-as, e as joaninhas atuam como verdadeiras protetoras das plantas, controlando naturalmente as populações de pulgões. Uma única joaninha pode consumir centenas de pulgões em um único dia. Agora, imagine que você está em um jardim, cercado de plantas e flores. Se olhar com atenção, pode ver uma joaninha escalando uma folha ou flor. E se você observar de perto, verá como elas se movem de maneira graciosa, sempre em busca de comida ou de um lugar seguro para descansar. O ciclo de vida de uma joaninha também é fascinante. Tudo começa com um ovo. As fêmeas colocam seus ovos em pequenos aglomerados nas folhas, de preferência onde há uma boa quantidade de pulgões. Após alguns dias, esses ovos eclodem e emergem pequenas larvas de joaninhas, que têm uma aparência completamente diferente dos adultos. As larvas são vorazes e passam semanas se alimentando antes de se transformarem em pupas. Dentro da pupa, ocorre uma transformação mágica, e, em pouco tempo, uma joaninha adulta emerge. Muitas pessoas não sabem que existem diversas espécies de joaninhas. Na verdade, existem cerca de 5.000 espécies diferentes ao redor do mundo, cada uma com suas particularidades. Algumas são vermelhas com manchas pretas, outras são amarelas, laranjas, e algumas até mesmo pretas com manchas vermelhas. A diversidade é enorme. E o que acontece quando o inverno chega? Como esses pequenos insetos conseguem sobreviver ao frio? A resposta é surpreendente. Durante o inverno, as joaninhas entram em um estado de hibernação. Elas se agrupam em grandes números em locais protegidos, como sob cascas de árvores ou em fendas de rochas. Esse comportamento ajuda a mantê-las aquecidas e seguras até a chegada da primavera, quando elas acordam e voltam à ativa. Outro aspecto fascinante é como as joaninhas se comunicam. Embora não falem como os seres humanos, elas usam sinais químicos e vibrações para interagir com o ambiente e com outras joaninhas. Quando se sentem ameaçadas, por exemplo, liberam um líquido amarelo de suas pernas, que tem um cheiro ruim e serve para afastar os predadores. Você sabia que, além de serem benéficas para os jardins, as joaninhas também são consideradas símbolos de sorte em muitas culturas? Na Europa, por exemplo, acredita-se que quando uma joaninha pousa em você, é sinal de boa sorte e prosperidade. Alguns dizem que o número de manchas nas costas da joaninha pode até prever quantos meses de boa sorte você terá. Apesar de sua aparência inofensiva, a joaninha tem um lado mais feroz quando se trata de sua sobrevivência. Elas não hesitam em lutar por comida e território, e algumas espécies até podem ser canibais, comendo outras joaninhas em momentos de escassez de alimento. Esse comportamento pode parecer chocante, mas é uma parte da luta pela sobrevivência no mundo dos insetos. Voltando à importância ecológica, as joaninhas são verdadeiros heróis dos jardins e plantações. Elas são usadas por agricultores como uma forma natural de controle de pragas. Em vez de usar pesticidas químicos, muitos agricultores liberam joaninhas em suas plantações para combater os pulgões e outras pragas, ajudando a manter o equilíbrio natural do ecossistema. Outra curiosidade interessante é que, em alguns países, como os Estados Unidos, as joaninhas são tão valorizadas que existem programas de criação e distribuição delas para combater pragas agrícolas. Elas são literalmente enviadas em caixinhas para que os agricultores as soltem em suas plantações. As joaninhas, apesar de pequenas, têm um impacto enorme no mundo ao seu redor.
Elas não só ajudam a manter os jardins e plantações saudáveis, mas também desempenham um papel importante na cadeia alimentar. Elas são presas para alguns animais maiores, como pássaros, mas, ao mesmo tempo, são predadoras de pequenos insetos que, se deixados sem controle, poderiam devastar plantações inteiras. E o que dizer da relação das joaninhas com os humanos? Além de serem vistas como símbolos de sorte, essas pequenas criaturas também inspiram muitas crianças e adultos. Quem nunca ficou encantado ao ver uma joaninha pousar em sua mão? Esse pequeno momento de contato com a natureza é especial e cria uma conexão entre o ser humano e o mundo natural. As joaninhas nos lembram de como os pequenos detalhes da vida podem ser incrivelmente importantes. Elas nos mostram que, mesmo as menores criaturas, têm um papel essencial no equilíbrio do ecossistema. Cuidar do ambiente que nos cerca e entender a importância de cada ser vivo é fundamental para garantir um futuro sustentável para todos. Agora que você já conhece mais sobre as joaninhas, a próxima vez que encontrar uma, vai saber que está diante de uma verdadeira caçadora, uma protetora das plantas e um símbolo de sorte. Talvez até veja com novos olhos as manchas nas costas delas, não apenas como uma característica bonita, mas como um sinal de sua evolução e sobrevivência. Há mais alguns detalhes fascinantes que vale a pena explorar sobre as joaninhas. Além de todo o impacto que elas têm no controle de pragas e na ecologia, elas também são utilizadas em estudos científicos. Cientistas têm estudado as joaninhas para entender melhor suas defesas químicas e como essas substâncias podem ser utilizadas em produtos naturais de controle de pragas. Afinal, por que não utilizar a sabedoria da natureza para criar soluções mais sustentáveis e menos prejudiciais ao meio ambiente? Outro ponto interessante é a forma como as joaninhas são representadas na cultura popular. Se você já viu desenhos animados ou livros infantis, provavelmente já encontrou uma joaninha como personagem. A razão pela qual esses pequenos insetos aparecem tanto em histórias é justamente por serem símbolos de delicadeza e boa sorte. Isso mostra como, culturalmente, criamos uma associação positiva com esses insetos, e isso reforça a importância de protegê-los e valorizar o papel que desempenham na natureza. E se você está pensando em como atrair joaninhas para o seu jardim, aqui vai uma dica: plante flores e ervas que elas adoram, como o coentro, funcho e dente de leão. Além disso, evite o uso de pesticidas, pois eles podem ser prejudiciais às joaninhas e outros insetos benéficos. Um jardim saudável, cheio de joaninhas, não só será visualmente bonito, mas também funcionará como um ecossistema equilibrado, com menos pragas e plantas mais fortes. E por falar em equilíbrio, as joaninhas também nos ensinam sobre a importância de mantermos o equilíbrio em nossas próprias vidas. Assim como elas desempenham um papel crucial na natureza, nós, humanos, também temos o dever de proteger nosso meio ambiente e as criaturas que dele dependem. Cada gesto de cuidado com a natureza, por menor que seja, faz diferença. Agora sim, com essa riqueza de detalhes e curiosidades, nossa jornada pelo universo das joaninhas está completa. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar com os amigos que também gostam de insetos ou apreciam a joaninha, que é uma grande agente da natureza. Até a próxima! Os vagalumes sempre foram uma visão mágica nas noites escuras, iluminando nossos quintais, campos e florestas com sua luz brilhante e piscante. Mas, você já parou para pensar por que eles estão desaparecendo? Por que parece que não vemos mais vagalumes como antes? O que está acontecendo com essas pequenas criaturas fascinantes que encantaram gerações? Hoje, vamos falar sobre os vagalumes, sua bioluminescência incrível e as razões por trás do seu sumiço. Fique comigo até o final, porque você vai descobrir um fato surpreendente sobre eles que provavelmente nunca ouviu antes. Os vagalumes, também conhecidos como pirilampos, são parte da família Lamperida, um grupo de besouros que possuem a habilidade extraordinária de emitir luz. Essa luz não é apenas bela, ela é um meio essencial de comunicação entre os vagalumes.
Você sabia que a luz deles é usada para atrair parceiros? Isso mesmo! Cada espécie de vagalume tem seu próprio padrão de piscar, como um código secreto de luz que apenas os membros da mesma espécie conseguem decifrar. Quando um macho pisca sua luz, ele espera que uma fêmea da mesma espécie pisque de volta, iniciando assim um processo de cortejo. O que torna essa luz tão especial é o processo chamado bioluminescência. Diferente da luz que conhecemos, a luz dos vagalumes não emite calor. É uma reação química dentro do corpo deles, onde uma substância chamada luciferina se combina com o oxigênio, gerando essa luz fria. Esse fenômeno é tão eficiente que praticamente toda a energia gerada pela reação é convertida em luz, algo que os cientistas ainda tentam replicar em tecnologias humanas. Agora, você pode estar se perguntando, se os vagalumes são tão fascinantes, por que não os vemos mais hoje em dia? Bem, há várias razões para isso, e todas elas apontam para o impacto das atividades humanas no meio ambiente. A primeira e talvez a mais significativa razão é a perda de habitat. Os vagalumes, assim como muitos outros insetos, dependem de ambientes específicos para sobreviver. Eles gostam de lugares úmidos, como campos com vegetação baixa e margens de rios e lagos. Mas esses locais estão desaparecendo. Com o crescimento urbano, a construção de estradas, prédios e loteamentos, muitos dos habitats naturais dos vagalumes estão sendo destruídos. Sem esses ambientes, eles simplesmente não conseguem se reproduzir ou se alimentar. Outra razão importante é a poluição luminosa. Lembra que mencionamos como os vagalumes usam sua luz para se comunicar e encontrar parceiros? Com o aumento da iluminação artificial nas cidades, vilas e até áreas rurais, essa comunicação está sendo interrompida. Os vagalumes ficam desorientados com tanta luz ao redor, e as fêmeas podem não perceber os piscas dos machos, resultando em menos acasalamento e, consequentemente, menos vagalumes na próxima geração. Imagine tentar conversar com alguém em meio a um show de fogos de artifício. Seria quase impossível ouvir a outra pessoa, certo? É o que acontece com os vagalumes em áreas muito iluminadas. Além disso, a poluição química também tem um papel importante no declínio dos vagalumes. O uso indiscriminado de pesticidas e outros produtos químicos agrícolas pode afetar diretamente os vagalumes. Esses insetos se alimentam de pequenas presas, como caracóis e lesmas, que também são atingidas pelos pesticidas. Se o alimento dos vagalumes desaparece ou é contaminado, eles não conseguem sobreviver. E como muitos insetos, eles são extremamente sensíveis às mudanças em seu ambiente, o que os torna vulneráveis a qualquer alteração na qualidade do solo ou da água. Outro fator preocupante é o aumento das mudanças climáticas. O aquecimento global está alterando os padrões de chuva, secas e inundações, e isso afeta diretamente o habitat dos vagalumes. Como dissemos, eles preferem áreas úmidas, e com o clima mais imprevisível, esses habitats estão mudando rapidamente. Secas prolongadas ou inundações repentinas podem devastar as áreas onde os vagalumes vivem e se reproduzem, tornando ainda mais difícil para eles sobreviverem. Mas, apesar de todos esses desafios, os vagalumes ainda têm uma chance. Existem esforços sendo feitos em todo o mundo para preservar e restaurar os habitats naturais deles. Em alguns países, programas de conservação de insetos estão ajudando a replantar áreas naturais e a reduzir a poluição luminosa, criando zonas escuras onde os vagalumes podem brilhar e se comunicar livremente. E tem mais, os vagalumes não são apenas fascinantes por sua luz. Eles desempenham um papel importante no ecossistema.
Eles ajudam a controlar populações de pragas ao se alimentarem de pequenos invertebrados, como lesmas e caracóis, que podem danificar plantações. Além disso, eles são um indicador de saúde ambiental. Onde há vagalumes, geralmente há um ecossistema equilibrado e saudável. Portanto, a diminuição deles não é apenas uma perda estética ou curiosa, mas também um alerta de que algo está errado com o meio ambiente. E agora, chegamos àquela surpresa que prometi no início do vídeo. Você sabia que nem todos os vagalumes brilham? Isso mesmo! Algumas espécies de vagalumes, especialmente as que vivem em regiões mais tropicais, não produzem luz alguma. Essas espécies se comunicam de outras maneiras, muitas vezes através de sinais químicos ou vibrações. Isso é fascinante, porque nos lembra que o mundo natural é incrivelmente diverso e cheio de estratégias diferentes para a sobrevivência. Então, da próxima vez que você estiver em uma área rural ou em um parque, observe com atenção. Se ainda houver vagalumes por perto, aproveite esse momento mágico. E lembre-se de que, ao reduzir a poluição luminosa, proteger o meio ambiente e apoiar a preservação dos habitats naturais, podemos ajudar esses pequenos seres a continuar iluminando nossas noites. Agora que você sabe mais sobre os vagalumes e as razões por trás do seu desaparecimento, que tal compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares? Juntos, podemos fazer a diferença e garantir que as próximas gerações também possam ver esses incríveis insetos brilhando no céu noturno.